Hoje vamos falar sobre o meio interestelar, sobre o que existe entre as estrelas e sobre a formação estelar, qual é o mecanismo através do qual as estrelas se formam a partir do meio interestelar. Bom, vamos começar imaginando não, vamos começar vendo essa imagem da Via Láctea de horizonte a horizonte, uma faixa de 180 graus no céu noturno, mostrando especificamente o plano do disco, é um mosaico de imagens, né? Se a gente examinar essa imagem com cuidado, vai ver uma mistura de regiões brilhantes e faixas escuras. Quando Herschel começou a examinar isso lá no começo do século XIX, ele achava que aqui eram regiões que não haviam estrelas, que existiam muitas estrelas aqui, que a gente vê como uma região mais brilhante, e uma deficiência de estrelas aqui. Ou seja, salta aos olhos, mesmo observando o olho nu, a partir de um lugar escuro, numa noite sem lua, que existem regiões mais claras e regiões mais escuras no céu noturno. Hoje se sabe que essas regiões mais escuras não são regiões onde faltam estrelas, são regiões onde o meio interestelar, onde a poeira, bloqueia a luz das estrelas que estão atrás delas. Ora, até o início dos anos 1930, se achava que o espaço entre as estrelas fosse completamente vazio, fosse vácuo. Hoje não. Hoje se sabe que o meio interestelar existe matéria entre as estrelas, e esse meio interestelar é complexo, é não homogêneo e muito rico, e é de lá que as estrelas se formam. A matéria que existe entre as estrelas é basicamente poeira e gás. O gás, átomos da ordem, com tamanho da ordem da escala de dimensão dos átomos, pequenas moléculas, que a gente já vai ver, com escalas de dimensão aí um pouquinho maiores que os átomos. Mas existem também poeira, grãos de poeira, ou seja, grupos de moléculas e átomos que formam pequenos grãos. Vejam que eles são muito pequenos, eles são da ordem de 100 nanômetros ou 1000 angstroms, mas ainda assim são muito maiores que o tamanho das moléculas. Tipicamente, os grãos da poeira interestelar consistem num núcleo sólido de material como grafite e silicatos envolvido numa capa de gelo ou de moléculas leves. Esse é o tamanho e a dimensão típica de um grão interestelar. Então, o gás e a poeira juntos formam o meio interestelar. A distribuição do meio interestelar é muito, muito irregular. Ou seja, tem regiões do céu em que ele é muito rico, muito denso, e outras regiões que ele é bem mais pobre. Daí já surgem dois conceitos muito importantes em astronomia. Eu já vou colocar os dois juntos aqui. O conceito de extinção e o conceito de avermelhamento. Extinção porque a luz das estrelas é atenuada através do meio interestelar, ou seja, quando a luz das estrelas atravessa o meio, ela é em parte absorvida, em parte refletida, portanto, o que chega até nós é atenuado. Assim que o meio interestelar foi descoberto historicamente lá nos anos 1930, aos poucos os astrônomos perceberam que as estrelas que estavam mais longe, já se fazia paralaxe na época, tinham a particularidade de ser avermelhadas. E essa é outra característica que distingue o meio interestelar. A absorção da luz pelo meio interestelar é cromática, ou seja, ela não é homogênea em todos os comprimentos de onda. O meio interestelar absorve com mais eficiência o azul e deixa passar com mais facilidade o vermelho. Por isso, diz-se que existe o avermelhamento interestelar. E foi assim que o meio interestelar foi descoberto. Os astrônomos perceberam que as estrelas que estavam mais longe do Sol pareciam ser mais vermelhas. Aos poucos percebeu-se que o meio interestelar que era o responsável por esse processo. Isso é bem ilustrado aqui, a questão do cromatismo é bem ilustrada aqui. Vejam essa imagem, parece que existe um buraco entre as estrelas, né? Não é não, é uma nuvem de poeira que obscurece a luz das estrelas que está atrás. Essa é uma imagem feita, vejam aqui embaixo, feita na luz visível. Reparem agora na mesma imagem feita no infravermelho. Sumiu o buraco. Essa é uma imagem feita no infravermelho. Sumiu o buraco. Ou seja, assim, vendo no visível, simplesmente a gente não via as estrelas que estavam lá atrás. No infravermelho é possível ver. Tem outras coisas interessantes que aparecem nessa imagem. Reparem nessa estrelinha vermelha aqui, ela aparece bem fraquinha aqui, porém numa imagem no infravermelho ela brilha intensamente. Outra coisa, olhem essa estrela aqui no infravermelho, cadê ela no visível?
ela não se enxerga, né? Na verdade é uma dessas aqui, é essa aqui, ó. Ela é muito fraquinha no visível, porém brilha intensamente no vermelho. Outras imagens, se vocês olharem, compararem aqui objeto com objeto, vai ver que várias imagens, várias estrelas que aparecem fraquinhas aqui aparecem bem brilhantes, porque são estrelas vermelhas. Ou seja, a absorção da luz pelo meio interestelar é fortemente cromática, e o vermelho passa com muito mais facilidade do que o azul, e o infravermelho com muito mais facilidade que o visível. Isso está ilustrado aqui, vejam, aqui representando uma estrela cuja luz vem até o nosso telescópio aqui embaixo. A gente já sabe que a luz de uma estrela pode ser representada por uma curva de corpo negro, né? Aqui está a curva de corpo negro, aqui em escala crescente de frequências, né? O comprimento de onda cresce no pré cresce para a esquerda. Então, um corpo negro superposto com linhas de absorção. Isso aqui, depois que a nuvem atravessa, depois que a luz da estrela atravessa uma nuvem interestelar, o que a gente enxerga é isso, ó. A fração azul é absorvida, o vermelho menos absorvido. Portanto, a luz da estrela é avermelhada. Daí o termo avermelhamento interestelar. Veja aqui o espectro original, o espectro avermelhado. Toda a parte mais azul foi absorvida, a estrela ficou avermelhada. Portanto, avermelhamento interestelar. É importante notar que nenhum lugar da nossa galáxia é vácuo, é vazio. Em geral, a densidade do meio interestelar é muito baixa. A densidade típica é de 10 a 6, 1 milhão de átomos por metro cúbico. E as nuvens interestelares, as regiões do meio interestelar, têm densidades que variam tipicamente de 10 a 4 a 10 a 9 átomos por metro cúbico. Vale lembrar que essa é uma densidade muito, muito baixa. No laboratório, na Terra, numa câmara de vácuo, de alto vácuo, uma câmara de vácuo de pesquisa, o melhor vácuo que se pode conseguir é da ordem de 10 a 10, talvez 10 a 9 moléculas por metro cúbico. Não se consegue esse tipo de densidade aqui, nem dentro da melhor câmara de vácuo. Por quê? Porque os átomos da parede da câmara começam a se soltar e entrar na própria câmara de vácuo. Ou seja, na Terra não se consegue vácuo melhor que isso. Agora, no espaço vazio, sim, se consegue. Então, mesmo as nuvens interestelares são mais vazias do que o interior de uma câmara de vácuo. É sempre interessante a gente lembrar daquele chavão típico de filme de ficção científica, né? Os inimigos estão atacando, vamos nos esconder dentro da nebulosa fulana. Gente, a densidade de uma nebulosa interestelar é menor do que o interior de uma câmara de vácuo na Terra. Então não tem onde se esconder dentro de uma nebulosa. Não é a mesma coisa que um navio se esconder no nevoeiro aqui na Terra. Mas enfim, esse é um chavão bem característico de filmes de ficção científica. É interessante notar também que a quantidade de grãos do meio interestelar é muito, muito menor do que a quantidade de átomos. Vejam só os números. A densidade típica dos grãos é de 10 a menos 6 grãos por metro cúbico, enquanto que de átomos é 10 a 6 átomos por metro cúbico, ou seja, tem uma diferença de 10 na 12. Isso é 1 trilhão, né? Tem um trilhão de vezes mais átomos do que grãos de poeira. A poeira é muito mais rara, porém, ainda assim, a poeira atenua fortemente a luz das estrelas. Como assim? Vamos fazer um exemplo simples. Isso acontece porque os volumes são muito grandes. A quantidade de matéria que a luz de uma estrela atravessa para chegar até nós, ainda que a densidade seja pequena, o volume é muito grande. Vamos fazer uma continha simples para a estrela mais próxima de nós, Alpha Centauri. Alpha Centauri está, a gente sabe, está a 1,3 parsec, isso dá 4 vezes 10 a 16 metros. Vamos pegar uma coluna com 1 metro quadrado de área de base e a altura que vá da Terra até Alpha Centauri. Então, mesmo com aquela densidade tão baixa de 10 na menos 6 átomos por metro cúbico, se a gente fizer a conta desse volume aqui, do volume que está dentro dessa coluna, com 1 metro quadrado de área de base, mas
4 vezes 10 a 16 metros de extensão, a gente vai ver que dentro dessa coluna existe da ordem de 10 a 10, ou seja, dezenas de bilhões de partículas de poeira. Portanto, ainda que a densidade de poeira seja muito baixa no meio interestelar, ainda assim essa poeira é a responsável pela extinção da luz das estrelas. A quantidade de matéria no meio interestelar é muito grande porque o volume é muito grande. A densidade, esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. A densidade é muito baixa, mas o volume é muito grande, portanto a quantidade de matéria é grande sim. E qual é a composição química do meio interestelar? Bom, a composição do gás é similar à composição do Sol. 90% dos átomos são de hidrogênio, hidrogênio atômico e molecular, 9% das partículas são hélio e 1% são elementos mais pesados. Com uma particularidade, se a gente for pegar elementos como carbono, oxigênio, silício, magnésio, ferro, nota-se que o meio interestelar é menos abundante nesses elementos do que as estrelas. Em contrapartida, os grãos do meio interestelar, da poeira, são formados por silicatos, grafite, ferro, ou seja, esses elementos daqui. Em outras palavras, isso indica que o que está faltando no gás interestelar está, na verdade, escondido na forma de poeira. Ou seja, os grãos são formados a partir do meio interestelar. Ou seja, eu noto que o gás é pobre nesses elementos, mas eu vejo que esses elementos estão aqui, estão na forma de poeira. Portanto, isso indica que os grãos são formados a partir do próprio meio interestelar. Bom, mas nem todas as nuvens do meio interestelar são escuras. Existem as nebulosas de emissão. Isso, se a gente voltar lá àquela imagem do céu noturno, tem algumas delas que a gente enxerga a olho nu. Aqui, por exemplo, a nebulosa M8, a nebulosa M20, são nebulosas, M20 é a nebulosa trífida. Elas são bem brilhantes, eu vou mostrar fotos melhores. Nebulosas de emissão, a nebulosa de Órion é outro exemplo de nebulosa de emissão. A nebulosa de Órion é muito fácil da gente ver a olho nu daqui, agora, hoje. Hoje à noite, se o céu estiver limpo, logo que escurecer, olhem para o céu noturno na direção do pôr do sol, na direção oeste. Vocês vão identificar as Três Marias facilmente. Nebulosa de Órion, portanto a constelação de Órion. As Três Marias formam o chamado cinturão de Órion. Se vocês estiverem voltados para o céu do oeste, para a direção do pôr do sol, depois de ser escuro, obviamente, vocês vão ver as Três Marias inclinadinhas. Um pouco à esquerda das Três Marias, vocês vão enxergar três pontinhos. O pontinho do meio desses três pontinhos que está à esquerda das Três Marias é a nebulosa de Órion. Com qualquer binóculo ou pequeno telescópio vocês vão conseguir ver. Por que essas nebulosas brilham? Basicamente elas brilham porque dentro dessas nebulosas de emissão existem estrelas muito quentes, estrelas tipos O e B. Lembrem da aula anterior, os tipos estelares, estrelas O e B são estrelas com temperaturas efetivas tipicamente dos 30 mil para as O's e 20 mil para as B's, produzem muita radiação ultravioleta. Vamos lembrar lá da lei de Wien, né? Se a estrela tem temperatura efetiva na faixa dos 30 mil graus, o comprimento de onda de máxima emissão é muito curto, portanto elas vão emitir muito lá no ultravioleta. Então o que vai acontecer? Essas estrelas vão ionizar o gás que está em torno das mesmas. Aqui está o esqueminha do átomo de hidrogênio. O gás é excitado pelos fótons de alta energia emitido por essas estrelas. Depois o fóton se desexcita no visível, na série de Balmer, né? Fazendo que essas nuvens brilhem no visível. Basicamente essa transição aqui, ó, a transição 3,2, 656,3 nanômetros. Transição do nível 3 para o nível 2 do átomo de hidrogênio. Então essas nuvens vão brilhar bastante no visível. São as nebulosas de emissão. A partir desse mecanismo, os fótons ultravioleta dessas estrelas muito quentes são convertidos em fótons visíveis a partir da absorção e reemissão dos mesmos pelas nuvens. É a reemissão em cascata, né? O fóton ultravioleta é usado para excitar um átomo, um elétron qualquer aqui do nível fundamental para um nível excitado qualquer, e ele vai se desexcitando em cascata e a gente acaba vendo. Olhem essa imagem com atenção. Vocês conseguem identificar algo familiar nessa imagem? Pense um pouquinho.
Não tem nada familiar nessa imagem? Então imagine o seguinte, girem essa imagem de 90 graus para o sentido horário. 90 graus no sentido horário. Aqui as coisas ficam mais fáceis, aqui estão as Três Marias. Essa é a região de Órion, é uma região de uma grande quantidade de nebulosas, imagiada com uma câmara de campo largo sensível ao vermelho. Vejam como essa região tem grandes nebulosas. Aqui tem estrelas muito quentes que ionizam essa região aqui. Vejam como domina o vermelho. Por que o vermelho domina nessas imagens? É essa transição aqui, ó. 6,3 nanômetros ou 6.563 angstroms, portanto, vermelho. É a transição 3,2 do hidrogênio. Aqui estão as Três Marias. Aqui essa manchinha escurinha, eu já vou voltar para ela, é a nebulosa da cabeça do cavalo, bem conhecida. Isso aqui, imaginem para ver em relação ao plano horizontal, então girado de 90 graus do sentido horário. Aqui está a nebulosa de Órion. Três Marias aqui, mais 3 estrelinhas aqui, ó, 1, 2, 3. A do meio, essa manchinha aqui é a nebulosa de Órion. Aqui está a nebulosa Rosetta. Ela também é bem visível, porém, de dentro de uma região muito iluminada, não. Se vocês estiverem num lugar escuro, numa noite sem lua, vocês vão conseguir ver uma manchinha aqui, a nebulosa Rosetta. A nebulosa de Órion, dá para ver mesmo daqui. Eu estou gravando essas aulas de dentro de São Paulo. Ontem à noite eu vi a nebulosa de Órion bem visível no céu, a olho nu. Então, vejam, aqui mostra como é grande a emissão nas nebulosas. Aqui estão o destaque, a nebulosa da Águia, M16, e a nebulosa da Lagoa, M8. Aqui são imagens feitas de telescópio terrestre, onde domina o vermelho, como vocês podem ver. E essas duas imagens da direita são imagens feitas com telescópio espacial. As cores são processadas e é feito um destaque aqui dessas regiões mais centrais. Nota que essas regiões mais centrais têm formas bem complexas. Qual é a origem dessas formas aqui? Bom, como eu falei para vocês, a maior parte da emissão no visível é a transição 65-63 angstroms do átomo de hidrogênio. Porém, essa assimetria aqui é resultado da fotoevaporação da própria nebulosa por essas estrelas bem brilhantes aqui. Aqui aparece outra. São estrelas muito quentes e muito brilhantes que evaporam, que destroem essas regiões centrais da nebulosa aqui. Ficam sobrando apenas as regiões mais densas, onde a matéria é mais densa. As formas assimétricas mostram uma densidade irregular nessas regiões. Então, isso aqui foi construído por fotoevaporação. Sobraram apenas as regiões mais densas, e aqui dá para ver estrelas bem brilhantes que excitam a região toda, né? No caso, toda essa região aqui. Sobram apenas algumas regiões de poeira mais densa que não foram evaporadas pela luz das estrelas, pela energia das estrelas. Existem vários tipos de nebulosas. Existem as nebulosas escuras, que são nuvens de poeira. Existem as nebulosas de emissão, como a nebulosa de Órion, que eu acabei de comentar, onde as próprias nebulosas emitem, porque dentro delas existem estrelas muito quentes que excitam o gás da nebulosa. E existem ainda as nebulosas de reflexão, nebulosas de poeiras que refletem a luz das estrelas próximas. Isso acontece aqui, é bem ilustrado aqui, essa é a nebulosa trífida. A nebulosa trífida é muito fácil de ver no céu de inverno, ela fica perto lá do Escorpião. Vejam, essa nebulosa M20, trífida. Junto dela, aqui tem outra nebulosa de emissão, a nebulosa M8, Lagoa. Aqui está a nebulosa trífida. Junto dela tem uma nebulosa que, quando a gente faz fotos coloridas, são fotos feitas com telescópios profissionais, ela parece azulada. Por que essa aqui é avermelhada e essa aqui parece azulada? Ora, essa aqui é avermelhada porque a luz que a gente está vendo aqui é basicamente a transição 3,2 do átomo de hidrogênio excitado por estrelas quentes que estão no interior da nebulosa. Ora, próximo dela tem uma nuvem de poeira. A nuvem de poeira reflete a luz azul das estrelas quentes daqui. Então a gente está vendo aquilo a luz refletida, luz azul, já que a estrela é quente. Então
Aqui é uma nebulosa de emissão, aqui é uma nebulosa de reflexão. Aqui está a poeira, e a poeira daqui e aqui é refletida na forma de nebulosas azuis. Agora, se a gente for fazer imagem dessa região aqui, nessa mesma região aqui, isso aqui é o visível, e aqui está o infravermelho. Vamos ver que aqui aparece, onde aqui parece escuro, essas faixas escuras, ó, aqui aparece como regiões brilhantes. Na verdade, são regiões de poeira que emitem bastante no infravermelho. Aqui, cuidado para não dar a expressão errada aqui. Vejam, o que estou representando de poeira aqui não é o gás que está emitindo em vermelho, são as faixas escuras. Essas faixas escuras aqui são poeira que aqui nas imagens do infravermelho aparecem brilhando, né? Parecem bem mais brilhantes. E se a gente for obter o espectro de uma nebulosa? Ora, a gente já viu que uma estrela é caracterizada por um corpo negro, como eu acabei de comentar, um corpo negro ao qual estão superpostas as linhas de absorção correspondentes à composição química da fotosfera da estrela, os átomos que aparecem na fotosfera. Algumas aulas atrás eu mostrei o espectro do Sol, onde isso aparece claramente. Numa nebulosa, não. Numa nebulosa, a gente não vai ver um espectro contínuo, vai ver basicamente o espectro do gás que a própria nebulosa tem. Então aparecem aqui as linhas de emissão do gás, aqui estão as linhas identificadas, oxigênio, isso aqui o 1, já falei para vocês, é oxigênio neutro, né? Aqui aparece nitrogênio, aqui aparece o hidrogênio, a transição H-beta, enfim, é um espectro de linhas de emissão. Aqui aparece uma fotografia do perfil espectral, não tem uma faixinha do contínuo, só as barrinhas que correspondem às linhas de emissão. Mas se a gente for fazer uma estatística do meio interestelar, verá que 90% do mesmo é composto por regiões escuras. As nuvens escuras de poeira. Nuvens que têm temperaturas típicas de dezenas de Kelvin, são frias, e densidades aí na faixa de 10 a 7 a 10 a 12 átomos por metro cúbico. Isso é muito pouco denso se a gente for pensar nas densidades cotidianas aí do nosso dia a dia, mas é de milhares a milhões de vezes mais denso do que o meio interestelar difuso, né, do que o vazio. Vamos lembrar, quando a gente fala de densidades, aqui no nosso dia a dia, o ar que nos cerca, o chão sobre o qual eu estou pisando, a gente está pensando em densidades da ordem do número de Avogadro, da ordem de 10 a 23 partículas por litro, por metro cúbico. 10 a 22, 10 a 23, 10 a 24. Aqui não, aqui eu estou falando de 10 a 7, 10 a 12, meio interestelar 10 a 3 átomos por metro cúbico. Densidades, portanto, muito mais baixas do que as que estão nos cercando. Aqui tem um exemplo famoso de nuvem escura, né? Nuvem de poeira. Acabei de mostrar ela naquela foto bonita lá anterior da nebulosa de Órion, só que lá ela estava parecendo deitadinha, né? Com a cabeça voltada para a direita. Aqui está uma das Três Marias e junto dela uma nebulosa de absorção, uma nuvem de poeira que tem uma carinha de um cavalo aqui, né? Por isso ela é conhecida como nebulosa da cabeça do cavalo. E atrás da mesma uma nebulosa de emissão, né? Uma nuvem, uma região H2 uma nuvem de hidrogênio bem brilhante. Como é que a gente consegue mapear essas nuvens escuras? Através do seu espectro de absorção. Vejam, de novo, isso aqui é uma figurinha didática, aqui está o meu telescópio embaixo, aqui tem uma estrela em cima. Então, antes da luz da estrela atravessar uma nuvem escura, eu tenho o seu espectro contínuo, né? Curva do corpo negro, espectro de corpo negro, sobre o qual estão superpostas linhas de absorção largas da fotosfera da estrela. Elas são largas por causa da temperatura, a gente falou dos mecanismos de alargamento de linhas numa das aulas anteriores. São largas por causa da temperatura e do alargamento Doppler e tudo mais. Bom, quando a luz de uma estrela atravessa uma nuvem escura, a gente vai ver as mesmas linhas da fotosfera da estrela continuam lá, porém superpostas a ela, linhas magrinhas, linhas mais estreitas de uma nuvem qualquer. Se existem duas nuvens, a gente vai ver depois um outro conjunto de linhas
uma nuvem menos densa aqui, com linhas mais fraquinhas, elas vão aparecer mais magrinhas. Então, um astrônomo, um especialista em meio interestelar vai conseguir, nesse espectro aqui, cujo perfil espectral está representado aqui embaixo, vai ver 3 famílias de linhas. As linhas fotosféricas da estrela largas, as linhas da nuvem mais densa aqui, aqui e aqui, e as nuvens bem fraquinhas aqui, 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 nuvens bem fraquinhas da segunda nuvem interestelar menos densa. Então, linhas mais gordas, linhas mais magrinhas e mais fracas, e linhas ainda mais magrinhas e ainda mais fracas. Ou seja, o espectro da luz conta a história do meio interestelar através do qual essa luz viajou. Por isso que eu gastei uma aula inteira falando especificamente sobre espectroscopia. Ela é uma ferramenta extremamente importante para revelar as características não só dos objetos emissores, mas agora vocês estão vendo, mas também do meio interestelar que essa luz atravessa. Então, a profundidade dessas linhas conta uma história, a largura dessas linhas conta outra história, e a própria frequência, ou seja, o próprio comprimento de onda, ou a frequência em que essas linhas caem, também vai contar outra história, porque a luz das estrelas o redshift ou blue shift vai dizer se essa luz está se aproximando, se essa fonte está se aproximando ou se afastando de mim. No meio interestelar, elas têm velocidade zero, já que o meio interestelar não se move. Tem um outro ponto importante. Quero falar um pouquinho sobre a chamada radiação de 21 centímetros. Ora, para a gente ver uma nuvem escura através da luz visível, como eu acabei de falar, é preciso que exista aquela estrela que atravesse a nuvem para a gente fazer o espectro dessa estrela. E apenas apenas as nuvens mais próximas de nós vão emitir o suficiente de radiação no infravermelho para que a gente consiga fazer aquelas imagens bonitas do infravermelho. Na verdade, as coisas acontecem mesmo na faixa das ondas de rádio. E o método mais eficiente para detectar nuvens interestelares, nuvens moleculares escuras, são as chamadas linhas de 21 centímetros do átomo de hidrogênio. Essas 21 centímetros é o comprimento de onda dessa radiação. 21 centímetros, obviamente, eu estou falando não de infravermelho, eu estou falando de rádio, uma emissão na faixa das ondas de rádio. É através da radiação de 21 centímetros que eu consigo mapear as nuvens de hidrogênio neutro e a partir daí obter informações sobre a densidade, sobre a temperatura efetiva e sobre os movimentos internos das nuvens de gás. Qual é a origem dessa radiação? Ora, o meio interestelar emite radiação de muito baixa energia da molécula do hidrogênio. Vamos lembrar, a molécula de hidrogênio é composta, de um átomo de hidrogênio. Falei errado, desculpe, de um átomo de hidrogênio. Um átomo de hidrogênio é simplesmente composto por um próton e um elétron. Se vocês lembrarem lá das aulas de química, lá do ensino médio, vão lembrar dos 4 números quânticos. O número quântico principal, o orbital, o magnético e o spin. Que reflete o nível e os subníveis de energia do átomo de hidrogênio. Vocês devem lembrar disso lá da química do ensino médio. Se não lembrarem, deem uma olhadinha, isso é muito fácil de encontrar. Ora, os níveis mais baixos de energia correspondem às chamadas transições hiperfinas, que significam o fato do spin do próton e do elétron estarem com orientação paralela ou antiparalela, sendo que o antiparalelo significa um nível de energia um pouquinho mais baixo. Ou seja, quando o spin passa do estado paralelo, spin próton-elétron passa do estado paralelo para o estado antiparalelo, existe uma emissão de um fóton, uma perda de energia, e esse fóton está na faixa das ondas de rádio, tem comprimentos de onda de 21 centímetros, o que equivale a uma frequência, portanto energia, uma frequência de 1420 MHz. Ora, as nuvens moleculares, as nuvens de hidrogênio e de outros gases, têm uma outra emissão característica, que também pode ser detectada através de radioastronomia. Nessas nuvens domina a molécula de hidrogênio. Só que a molécula de hidrogênio ela é provada pela observação principalmente da emissão feita por estrelas, excitada por estrelas que estão na borda dessas nuvens. Normalmente, quando a gente observa essas nuvens,
a emissão que domina é a emissão de outras moléculas que não são tão abundantes quanto a molécula do hidrogênio, porém, essa emissão vai dominar, já que a molécula de hidrogênio a energia da molécula de hidrogênio vai ser captada dentro da própria nuvem, vai ser absorvida. Que tipo de molécula eu estou falando? Que moléculas existem nas nuvens moleculares interestelares? Muitas, um monte. Aqui estão apenas algumas. Monóxido de carbono, metano, amônia, água, metanol, formaldeído. Existem várias outras, existem moléculas ainda muito mais complexas nas nuvens moleculares interestelares. E como é que essas moléculas são detectadas? Radioastronomia. A densidade dessas nuvens é grande, elas têm densidades aí da ordem de 10 a 11 moléculas por metro cúbico e tem temperaturas efetivas na faixa das dezenas de kelvins. É baixo, obviamente é bem baixo, porém são temperaturas muito maiores que a temperatura do meio interestelar difuso, do conjunto completo do meio interestelar, que tem temperaturas de alguns Kelvin. Qual é o mecanismo de emissão das moléculas? Emissão rotacional. As moléculas giram, quando elas diminuem a velocidade de rotação, um fóton é emitido. Aqui eu tenho um exemplo da molécula de formaldeído, composta por um átomo de carbono, um de oxigênio e 2 de hidrogênio. Esse é o formaldeído, formol, né? E quando ele gira com velocidades diferentes, ele emite um fóton, ele se desexcita, essa molécula se desexcita, e um radioobservatório consegue medir isso. Já falei para vocês, radioobservatórios funcionam exatamente como o nosso rádio, como o rádio que tem em casa. Para escutar uma determinada estação, você sintoniza a frequência daquela estação que você quer ouvir. Mesma coisa com o radiotelescópio, é feita a sintonia especificamente para a molécula que se quer detectar e é feito um mapeamento do céu naquela molécula, ou da região que a gente está estudando naquela molécula. Assim que são mapeadas as nuvens moleculares interestelares. Aqui está um exemplo, perdão, deixa eu voltar. Aqui está um exemplo para a molécula de formaldeído na região da nebulosa trífida. Vejam que a molécula aparece aqui como um espectro de emissão e vocês veem que a absorção do próprio gás aqui varia. Posição aqui são posições diferentes, vocês veem que essa linha de absorção aqui ela cai em posições diferentes. O que significa isso? Significa que a emissão da molécula do formaldeído ela é diferente aqui em outros lugares em distintos lugares dessa região aqui. Então, a partir desse tipo de medida, ou seja, medindo com precisão qual é a emissão da molécula em diferentes lugares, é possível fazer um mapa do formaldeído nessa região aqui. Aqui tem um outro exemplo. Aqui está para toda a região central da galáxia. Isso aqui é uma área bem grande, similar àquela área da Via Láctea lá que a gente viu nas imagens anteriores, que aparece o brilho das estrelas superposto com as nuvens de poeira. Isso aqui é um mapa do monóxido de carbono no plano da galáxia. Então dá para ver o quanto a emissão do monóxido de carbono é complexa. Tem regiões muito escuras que não brilham praticamente nada no monóxido de carbono e outras regiões bem brilhantes, onde existe muita emissão. Essas nuvens moleculares são os berçários de estrelas das galáxias. Isso que eu quero chamar a atenção para vocês. É a partir dessas nuvens moleculares escuras, mapeadas a partir de radioastronomia, que as estrelas são formadas. A gente já vai ver no próximo vídeo como se dá o mecanismo de formação das estrelas, e esse mecanismo se dá basicamente a partir dessas nuvens. E aqui terminamos a primeira parte da aula.